trazendo os seus feixes. Leia o Salmo 126. O que dá força e esperança aos fiéis? O que é dito nessa passagem, nesse contexto, que podemos aplicar à nossa vida? Os livramentos do passado são fonte inesgotável de inspiração para os fiéis e fonte de esperança para o futuro. A libertação foi tão grande que poderia ser descrita como sonho que se tornou realidade. Isaías 29, versos 7, 8. Observe que a geração que louva ao Senhor pela libertação do cativeiro, Salmo 126, verso 1, ainda se encontrava no cativeiro, Salmo 126, verso 4. No entanto, por meio de canções o povo revive a alegria e o alívio do passado e se apropria desses sentimentos na experiência de então. As novas gerações mantêm viva a história bíblica, incluindo-se entre os que viram os eventos em primeira mão. Assim, uma fé viva preza pelas grandes obras que Deus realizou em favor de seu povo no passado como algo que o Senhor fez por nós, e não simplesmente coisas que o Senhor fez por eles, pelas gerações anteriores de crentes. A lembrança do passado suscita uma esperança renovada hoje. A imagem das torrentes do Negueb, Salmo 126, verso 4, é uma metáfora da ação repentina e poderosa de Deus em favor do povo. O sul de Judá era uma região de deserto. Os riachos se formavam de forma repentina e ficavam cheios de água após fortes chuvas. As chuvas temporãs e serodias tinham um papel crucial no sucesso do ano agrícola, Deuteronômio 11, verso 14, 28, verso 12. Da mesma forma, a ideia de semear com lágrimas e colher com alegria, Salmo 126, versos 5, 6, é a promessa de que Deus conduzirá de um presente difícil para um futuro feliz. O fim da época da colheita era o tempo em que os peregrinos traziam os frutos da estação para o templo em Jerusalém, Êxodo 34, versos 22, 26. A colheita oferecia uma lição espiritual para as pessoas. Assim como o trabalho de semear e cuidar dos campos, pomares e vinhedos é recompensado com a alegria da colheita, as provações do povo de Deus serão coroadas com a alegria da salvação no fim dos tempos. A imagem da grande colheita aponta para a restauração do reino de Deus na segunda vinda de Cristo, Amós 9, versos 13 ao 15, Mateus 9, verso 37. Contudo, há espera. Tal como acontece com a colheita, devemos esperar para ver o fruto e os resultados do nosso trabalho. Você já viu o Senhor atuando em sua vida ou na vida de outras pessoas? Como nutrir esperança a partir dessas experiências para enfrentar seus desafios presentes? Se os escolhidos mensageiros do Senhor tivessem que esperar que cada obstáculo fosse removido de seu caminho, muitos jamais sairiam à procura da ovelha extraviada. Satanás apresentaria muitas objeções a fim de afastá-los do dever, porém eles terão que ir pela fé, confiando naquele que os chamou para a sua obra, e ele abrirá o caminho diante deles até onde for para o bem deles e glória sua. Jesus, o grande mestre e exemplo, não tinha onde reclinar a cabeça. Sua vida foi de trabalhos, tristeza e sofrimento, e por fim, ele se entregou por nós. Aqueles que no lugar de Cristo, procuram que as pessoas se reconciliem com Deus, e que esperam reinar com Cristo em glória, têm que esperar ser participantes dos sofrimentos dele aqui. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Salmo 126, versos 5, 6. Muitas vezes nós, Tiago e Ellen White, ficamos decepcionados em nossas expectativas, mas, quando vemos então o Senhor trabalhando com nossos esforços e pessoas se dirigindo a Cristo, esquecemos o cansaço, as decepções e as aflições que enfrentamos em conexão com esta obra, e nos sentimos honrados por Deus ao ter a sua permissão para que façamos parte dela. Tivemos alguns períodos muito preciosos de oração com algumas pessoas que estavam desalentadas e quase desesperadas, numa reunião geral realizada em Iowa. Nós nos alegramos com elas quando a luz brilhou nas escuras câmaras da alma. O Senhor realmente animou nosso coração e nos fortaleceu para nossa grande obra. Cremos que haverá abundante fruto para a glória de Deus como resultado dessa reunião. Que suas orações subam para o céu em nosso favor, para que Deus conduza ao conhecimento da verdade pessoas que se acham nas trevas do erro. Luz, preciosa luz está incidindo sobre toda a página da Palavra de Deus. Ela é o nosso conselheiro. Quando estudamos suas páginas com o sincero desejo de saber qual é nosso dever, há anjos bem perto de nós para impressionar nossa mente e fortalecer a imaginação para discernir as coisas sagradas reveladas na Palavra de Deus. Em Deus é que devemos confiar.
Deus tem em suas mãos o mundo. Nós temos Deus ao nosso lado. Todo o céu aguarda ansiosamente a nossa cooperação. O Senhor é supremo. Por que então temer? O Senhor é todo-poderoso, por que ficar com medo? No passado Deus livrou seu povo, e Ele será nosso auxiliador se em sua força nos erguermos e avançarmos. Trabalhemos como nunca antes. Devemos deixar de lado o próprio eu e nos apegar a Jesus Cristo pela fé. Vamos revelá-lo ao mundo como o mais destacado entre 10.000 e o amado. Cantares 5, versos 10, 16,